estudante, tudo bem? A gente não se conhece, eu sou a professora Michele, das práticas de matemática. E nós vamos ver umas coisas bem legais da matemática das nossas aulas. Vamos lá? Como sempre, a gente tem que separar algum material para essa aula. Então, não é muita coisa. Para nossa aula de hoje, você vai precisar de algum material para anotar, né? Um caderno, um lápis, ou uma folha, ou uma caneta, e prestar muita atenção. Então, a tua atenção na aula é o mais importante, tá legal? Então, vamos lá. Vocês já ouviram por aí de um pai, da mãe, de um tio, uma tia, um amigo, principalmente dos professores, que a matemática está em tudo, em qualquer lugar, né? No mercado, na rua, em casa, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vivencia matemática. Em todas as profissões tem matemática. Vocês já ouviram isso? O que vocês acham disso? Será que realmente a matemática está em tudo? Ou não está? Eu coloquei algumas opções aqui, algumas coisas que eu acho que pode ter envolvimento da matemática. Tem muitas outras, muitas. Eu, particularmente, acho que a matemática realmente está em tudo. Tá? Agora eu quero que vocês olhem na dança. Será que tem matemática na dança? No comércio, bom, no comércio parece meio tranquilo, né? Da gente perceber que existe no mercado, na biologia. Mas será que existe matemática nos esportes, na odontologia, na língua portuguesa, na política, na medicina? Existe? Então eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, que eu quero que vocês escrevam aí. Escolham uma, duas, três, quantas vocês quiserem, anotem e escrevam do lado. O que você acha que tem de matemática nessa área? O que você imagina que tem, tá bom? Então pensa um pouquinho aí, a gente já retorna. E aí, queria muito saber o que vocês escreveram, pessoal. O que vocês acharam que tem de matemática em língua portuguesa, no direito, na medicina, no cotidiano, de modo geral? Tá? Gostaria muito de saber. Mas, por enquanto, não tem como a gente ter esse contato, né? Mas vai pensando aí que eu vou pensando aqui. Agora, para que vocês possam entender um pouquinho mais, visualizar um pouquinho mais, eu trouxe um vídeo que vai mostrar pra gente a matemática no cotidiano, tá? É um vídeo bem legalzinho, curtinho, presta atenção, tá? Porque para aprender a matemática, além de ter um lugar para fazer registro, você precisa também prestar muita atenção, ser um bom observador. Então, presta atenção nesse vídeo e daqui a pouco a gente conversa. Contar o dinheiro para fazer uma compra, olhar o relógio, planejar a aposentadoria, pensar qual a melhor maneira de atravessar uma rua, construir uma estação espacial fora da Terra.
Pode não parecer, mas todas essas ações envolvem a matemática. Presente em todas as profissões e em todas as áreas da educação, a matemática pode nos oferecer as respostas para a solução de problemas em nossas vidas. Parece um pouco clichê falar que a matemática está aplicada em todas as áreas do conhecimento humano, mas não é. A matemática ela se insere na vida das pessoas, não só naquele momento em que a gente vê que as pessoas precisam fazer os cálculos corriqueiros que nós conhecemos, mas a matemática também ela está intrínseca em alguns pontos que são muito interessantes, né? O conhecimento lógico, o raciocínio lógico, a interpretação, o óbvio, né? São todas as áreas do conhecimento matemático que a gente consegue desenvolver. Você não está ensinando apenas o cálculo, não. Você está ensinando a ele como encontrar caminhos, como encontrar técnicas de se chegar no mesmo resultado, buscando alternativas diferentes, mas não fugindo à organização, à honestidade e à consequência lógica de se chegar nesse determinado resultado. Com o decorrer do tempo e com o avanço científico e filosófico, a matemática tornou-se essencial na sociedade devido à sua necessidade diária, pois está ligada a vários ramos, como a economia, finanças, saúde, engenharia e até ao direito. Quando você vê leis, criando leis, e as leis às vezes elas são usadas como conectivos ou, né? O ou ele pode ter uma ideia de soma, né? Na matemática, no raciocínio lógico. Então você não poderia usar só um conectivo ou, você teria que usar ou, né? Por exemplo, você pode ir de carro ou a pé. Então você teria as duas opções, né? Se você quiser fazer uma ideia de exclusão, você teria que colocar os conectivos ou antes e depois, como ou ir de carro ou ir a pé. Engraçado, né? Que é um raciocínio lógico, matemático, envolvendo português, envolvendo a ideia de direito. Viram que legal, gente? Tem matemática em muitos espaços, em muitos lugares. Viram? No direito, né? Na hora que você vai compor uma frase, você precisa pensar se você vai usar ou, vai usar e. Então, ela aparece ali. Porque matemática, pessoal, não é só número. Matemática é o raciocínio lógico, matemática é probabilidade, estatística. Então, ela tem um campo de trabalho muito amplo. Por isso que ela está inserida em diversos espaços, contextos e áreas, certo? Mas nada como a gente ouvir alguns profissionais. Certo? Então, o que será que existe de matemática no comércio? O que será que existe de matemática na odontologia? Será que tem matemática? Eu trouxe para vocês alguns convidados que vão falar um pouquinho da matemática no cotidiano deles, na área que eles trabalham. Tá? Então, vamos observar esses vídeos desses profissionais e depois a gente retorna para conversar. Oi, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu sou dentista da Prefeitura Municipal de Curitiba, vim aqui para falar um pouquinho sobre a matemática no meu dia a dia. Os dentistas utilizam muito a matemática para calcular as posologias das medicações. Quando a gente vai passar o medicamento para o paciente, a gente precisa saber o peso, a frequência que a gente vai dar esse medicamento, a quantidade, e tudo isso a gente faz um cálculo. Também a gente precisa calcular a quantidade de anestésico que a gente vai usar, dependendo se vai fazer uma restauração, se é um dente da frente, um dente de trás, vai mais ou menos anestésico, se vai fazer uma cirurgia. A quantidade de anestésico também vai depender do tamanho do paciente, do peso, da idade, tudo isso a gente precisa calcular. Temos materiais que a gente precisa dispensar e proporcionar eles. Então a gente divide ao meio, um quarto, e vai agregando o líquido com o pó aos pouquinhos, cada um no seu tempo certo. Também os implantes, quando a gente vai fazer implante, a gente pede exames de imagem. E esses exames, eles sofrem distorções. Então a gente precisa calcular quanto o osso daquela área que vai receber o implante sofreu de distorção, para a gente ter o tamanho real dele, para a gente saber se cabe um implante maior, menor, qual é a força desse implante que eu vou conseguir colocar nesse osso, o torque. Então também a gente tem que calcular. Os aparelhos odontológicos, né, aqueles aparelhos fixos ou móveis, eles fazem força em alguns dentes também. A gente tem que calcular essa força máxima para que não dê algum problema nesse dente, dele ter uma reabsorção, a gente possa causar uma perda nesse dente também. Então a gente tem que calcular certinho a força máxima. E também a força mínima, porque se a gente colocar uma força muito pequena, a gente não vai movimentar, não vai conseguir o resultado esperado. Nas próteses, a gente também tem que calcular peso que vai ser colocado, né, a força da mastigação ali, num dente de trás é muito maior do que no dente da frente. A gente tem que distribuir essa força uniformemente. Então, para dimensionar a prótese, a gente usa muito também. Mas acho que onde a gente mais usa é quando a gente vai fazer a
parte estética, que a gente usa uma fórmula lá na antiguidade que se chama proporção áurea. Eu acho que vocês vão estar aprendendo mais pra frente. E isso aí é usado na arquitetura, os grandes artistas usam também pra fazer monumentos, até pra deixar a obra bonita. Então a gente quer um sorriso bonito e harmônico. Então a gente tem que calcular essa proporção para que esse sorriso ele fique equilibrado e tenha um resultado satisfatório para o paciente e para o dentista. A gente mexe também com os ângulos, porque dependendo do material que a gente vai usar para restaurar, a gente precisa de um ângulo de 90 graus, às vezes a gente precisa de um ângulo de 45, né? Então a gente também tem que saber essa parte de ângulo, porque dependendo do material, a gente usa um tipo de ângulo. Então são vários os usos. Se você vai ter um consultório particular, você ainda tem a parte de cobrar, né? Os custos do seu laboratório nas próteses, o custo do seu condomínio, do seu próprio material que você vai comprar, tudo isso para você calcular quanto você vai cobrar do paciente, né? Então tem essa parte também. E toda hora a gente está usando matemática. Então espero que vocês tenham gostado aqui, né? Quem estava pensando em fazer odontologia já sabe que vai usar, tá bom? Um abraço, se cuidem. Olá pessoal, meu nome é Cleiton. Eu sou gerente de uma loja que trabalha com produtos para confeitaria. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da matemática que nós utilizamos no dia a dia do funcionamento da loja. Seja no momento de recebimento ou armazenamento dos produtos, que engloba a parte de depósito, a parte de colocar os produtos também em exposição nas prateleiras, na área de venda, né? Também na parte de custos operacionais, né? Para nós sabermos se na hora que está sendo lançada a nota nós estamos tendo lucro ou prejuízo. Na parte de entrega também, onde é feito um cálculo para sabermos se a mercadoria vai chegar com preço adequado ao cliente. Também na hora de recebermos as notas fiscais, onde a gente faz a parte de custo de compra e venda do produto, para sabermos se nós estamos tendo lucro ou prejuízo. E também na parte de entrega, que é feita uma logística, onde nós trabalhamos também com alguns tamanhos de caixas para entrega. E é feito também um cálculo operacional, onde nós verificamos também se a parte de entrega com motoqueiros ou com carro, qual custo seria melhor para nós. Ou se nós chamamos também uma transportadora, onde o custo é feito a partir do valor que é emitido a nota fiscal, ou pelo peso da mercadoria que é na parte de entrega. Então, eu acho que isso aqui engloba a matemática do comércio. Oi gente, meu nome é Mabel Borsato, eu sou professora colaboradora do curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança da Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, e eu tô aqui a convite da professora Michele para a gente conversar um pouquinho sobre as possíveis conexões entre a dança e a matemática. Logo de cara, a gente pode pensar, né, num tipo de dança que experimenta o movimento muito pela contagem dos passos. Isso é um tipo de experiência em dança, mas o meu convite aqui pra gente é pensar a dança e a própria matemática com um pouco mais de investigação e invenção, né? Como que a experiência com os números é um tipo de experiência que acontece no corpo, com esse aprendizado que acontece aqui no nosso corpo, assim como na dança, e é uma experiência que vai ter abertura pra gente experimentar e inventar. Então, quando eu penso nos meus processos artísticos, em como eu crio as minhas danças, eu penso muito em composição, em decomposição, em conexões, em como que eu vou ter um sistema lógico, né? Um jeito de sistematizar e de organizar o movimento para aquilo que eu quero posicionar e que eu quero questionar o mundo. E essa experiência, ela não é tão exata, não é uma experiência que a gente sempre sabe o resultado, e eu acho que essa experimentação, essa possibilidade de investigar essas composições, decomposições, essas combinações, é que podem fazer com que a gente aproxime a dança e a matemática, pensando que ambas estão em movimento, né? Tanto a dança como a matemática estão em movimento para dialogar aí com os assuntos do mundo, com os assuntos da vida. Acho que essa é a provocação que eu deixo para vocês, como que é pensar a matemática com esse viés, assim, né, mais artístico, mais dançado, com um pouco mais de investigação e de invenção, que é o que a gente vive aqui na experiência com os números, com as contagens, com dança. Um abraço, se cuidem! Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem. Eu sou o professor Henrique, nós já nos conhecemos, sou professor da prática de Ciência e Tecnologia, e hoje a Michelle me convidou, me pediu para falar um pouquinho com vocês a respeito de uma pergunta que eu enfrento muito dos meus alunos, assim, né? Quando eu explico um negócio para eles, uma coisa especialmente quando é um pouquinho mais difícil, às vezes eles me perguntam assim, para que eu vou usar isso na minha vida? E eles querem que eu dê uma aplicação direta de uma coisa para eles, para dizer, isso aqui você vai usar quando você vai no mercado, fazer uma compra, e nem sempre é assim, né? Nem sempre dá pra gente dar uma resposta tão direta para eles. E normalmente é isso que eu respondo. Eu não sei o que você vai fazer da tua vida. Não sei se você sabe, eu não sei. E você quer que eu diga para que você vai usar, considerando que eu não sei o que você vai fazer, você está exigindo demais de mim. Então, assim, eu posso te dizer para o que é que eu uso. Né? Então, a Michelle me pediu para dizer para vocês qual é a relação que eu tenho com a matemática. Eu que sou formado em biologia, sou professor de ciências, de biologia, para que a matemática serve para mim? E para mim ela serve em bases diárias. Por quê? Porque eu me especializei numa área chamada genética. A genética é aquela área que calcula probabilidades. O pessoal do nono ano talvez já tenha visto um pouquinho mais a respeito, né? Aquela história assim, se o pai é de sangue tipo A e tem olho azul, e a mãe é de sangue tipo B e tem olho castanho, qual é a probabilidade de uma criança nascer, ser uma menina de olhos azuis e sangue tipo O, por exemplo? Esse é o tipo de coisa que sem auxílio da matemática você não consegue fazer. Além de uma série de outras coisas, né?
Para você calcular fluxo migratório, ver se uma população está se deslocando, está se extinguindo, está se fixando, você não faz isso sem matemática. Qualquer cálculo de frequência você não faz sem a matemática. Qualquer probabilidade de algo acontecer você não faz, se você não tiver auxílio da ferramenta matemática. Então, para nós, na biologia, na ciência, a matemática é uma ferramenta muito útil nesse aspecto, fundamental, sem a qual eu não consigo provar para você que o que eu estou falando é verdade. Então, quando a gente faz qualquer pesquisa, né, e vê um grupo A e um grupo B, por exemplo, para saber se os grupos têm diferença entre eles, para saber como eles se comportam, para saber qualquer coisa, sempre envolve uma ferramenta matemática, né? Então, tem uma aplicação muito forte na minha área. E curiosamente, eu me lembro, eu já ouvi isso de muitos alunos também, muitos alunos dizerem isso para mim, até colegas de classe, né? Assim, vou fazer biologia porque eu quero escapar da matemática, não suporto matemática, então vou fazer biologia para não ter contato com matemática. E é aí que você se engana, porque eu estou falando da minha realidade, porque toda a minha especialização é nessa área de genética, mas os meus colegas que trabalham com fisiologia, que trabalham com botânica, que trabalham com zoologia, certamente usam muito da matemática também, né? Então essas áreas do conhecimento, a biologia, física, química, matemática, elas se entrelaçam demais, e isso é ótimo que a gente se apoie nessas outras áreas, interlace elas para que esse conhecimento possa, primeiro, ser consolidado entre os estudantes e você veja um sentido nisso que você está aprendendo. Então, para a minha realidade, enquanto professor, a matemática é fundamental. Dependo dela para demonstrar para os meus alunos que aquilo que eu estou tentando falar que é verdadeiro, de fato é verdadeiro por A mais B. E certamente muitas outras também, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos bem, até uma próxima oportunidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly, sou professora de Biologia e de Ciências, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Curitiba e eu queria contar para vocês um pouquinho dessa relação da minha profissão com a matemática, né? Então, eu fiz um mestrado em Ecologia e a Ecologia é uma área de estudo que está ali preocupada com a relação entre os seres vivos, né, e essa relação também dos seres vivos com o ambiente. Então, nesse estudo científico, a gente percebe que tem muita matemática, eu não imaginava que seria tanto assim, mas aí em vários estudos a gente percebeu a necessidade do uso da estatística, que é uma parte, né, da matemática, e aí os modelos matemáticos ajudam a gente a explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa distribuição das espécies, como é que funciona a abundância dessas espécies. Então a gente usa muita matemática para conseguir compreender qual é o padrão da distribuição e de abundância das espécies. Eu fiz um estudo sobre peixes, sobre reprodução de peixes em hidrelétricas, e eu percebi que algumas espécies, quando elas estão presentes, outras não estão. Então pode ser que tenha um mecanismo de predação envolvido. Também percebi que algumas espécies se reproduzem exatamente num período de maior intensidade de chuvas, outras espécies num período que está mais relacionado com a primavera. Então a gente tem vários fatores que influenciam e a gente percebe a matemática relacionada a diferentes fatores que influenciam essas relações entre as espécies. Então aqui é o meu relato um pouquinho para vocês perceberem que tem muita matemática também quando a gente está estudando biologia e dentro da biologia, a parte da ecologia. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dayana, das práticas de língua portuguesa. E a professora Michele, ela me questionou se eu consigo ver, enxergar a matemática na área de língua portuguesa. Na nossa vida, nós não conseguimos separar as coisas. Quando a gente vai pensar, a resolver algum problema, nós não paramos para pensar assim, agora eu preciso de um conhecimento da língua portuguesa. Fecha aquela caixinha. Agora eu vou precisar de um conhecimento da matemática. As coisas acontecem simultaneamente, então esses conhecimentos, eles estão interligados. Na escola, a gente acaba dividindo um pouco as coisas por uma questão de organização do ensino, mas na verdade tudo está muito interligado. Por exemplo, nas aulas de língua portuguesa, quando nós vamos trabalhar textos, afinal nós nos comunicamos por meio de textos, e o texto é a matéria-prima da aula de língua portuguesa. Mas eu te pergunto assim, se nós tivéssemos que ler, compreender e interpretar uma tabela, um gráfico, um infográfico, uma linha do tempo, sem utilizar os conhecimentos matemáticos, sem utilizar a matemática, seria possível compreender aquele texto? Não seria, não é mesmo? Ficaria muito complicado. Outro exemplo, quando estamos trabalhando uma história, uma obra literária, nós precisamos entender, às vezes, o raciocínio lógico ali do autor para poder compreender aquela obra. Então nós trabalhamos o raciocínio lógico. E isso muitas vezes é direcionado apenas à matemática. Também está presente na língua portuguesa. Enfim, os conhecimentos, eles estão interligados. É muito difícil a gente separar, né? E eu espero que eu tenha contribuído um pouco para nós refletirmos um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, até uma próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Fernandes, professor de Educação Física, e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho da relação da matemática com os esportes. Ou vocês acham que não existe essa relação? Existe sim. Vamos lá. A matemática, ela é muito importante e presente na prática de esportes. Vamos dar alguns exemplos aí para ficar mais claro para vocês. No futebol, no vôlei, no basquete, temos as medidas da área, do campo ou da quadra, né? No atletismo, temos a distância a ser percorrida nas provas de pista, de 100, de 200, de 400 metros. Temos também os saltos em distância, arremesso de peso, de disco, além das probabilidades. Quando temos uma disputa de pênaltis ou arremesso de basquete e até mesmo nos saques dos jogadores de vôlei. E no jogo de golfe, tem matemática? Tem sim. Qual o ângulo da tacada que o jogador de golfe vai ter que definir para acertar a sua bola no buraco? E no futebol, quem nunca ouviu a expressão chutou a bola no ângulo? Que significa acertar a bola no canto de 90 graus, formado entre a trave e o travessão do gol. Esses são alguns exemplos do envolvimento da matemática nos esportes. Hoje em dia, os atletas eles não vão às grandes competições, Olimpíadas, Copa do Mundo ou campeonatos mundiais de esportes específicos, acompanhados somente por seu treinador, seu fisioterapeuta ou nutricionista, no caso. Esse tempo acabou, não existe mais. Pelo menos para os verdadeiros profissionais, né? Porque muitas equipes passaram a contratar matemáticos e estatísticos para fazer parte do grupo. Com o objetivo do quê? De coletar dados, né, levando em consideração as estatísticas e o scout da partida ou do treino realizado.
E o que é essa palavra chamada scout? Scout nada mais é do que a forma de medir a eficiência de cada jogador e da equipe como um todo, sendo sim uma importante forma de avaliar o resultado e a evolução das partidas e dos treinos, de forma geral. Por exemplo, em uma partida de futebol, a minha equipe realizou 10 chutes a gol. Na partida toda, a minha equipe realizou 10 chutes a gol. Desses 10 chutes, 8 foram na direção do gol e 2 foram para fora do gol. Então eu posso considerar que a minha equipe teve um aproveitamento positivo nesse fundamento de chute a gol. Mas nessa mesma partida, eu verifiquei uma falha nos passes do meu time. Por quê? Porque os números da matemática me mostraram que a minha equipe realizou 1000 passes nessa partida e acertou apenas 300 passes, ficando com um aproveitamento negativo, Por quê? Se dentre os 1000 passes que nós fizemos durante toda a partida, nós acertamos só 300, quer dizer que a gente errou 700 passes. É um número muito grande. Então, esses números matemáticos me mostraram que eu devo priorizar no meu treinamento o fundamento do passe, para que eu possa melhorar isso no próximo jogo. Então vimos o quê? Que o scout serve para melhorar o aproveitamento com o intuito de aperfeiçoar o grupo ou o atleta individual, a partir dos números que a matemática vai me mostrar. E para não me estender muito aqui, vamos falar também do recorde do atleta mais rápido do mundo na prova dos 100 metros rasos, no atletismo, o jamaicano Usain Bolt. Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo, com a marca de 9 segundos e 58 centésimos. Alguns estudos mostram que para chegar nesse recorde, nos 100 metros, no ano de 2009, no Campeonato Mundial de Atletismo em Berlim, esse atleta, ele atingiu uma velocidade, pasmem aí, de 43,4 km por hora, dando passadas que atingiam 2 metros e 43. É fenomenal, Então, é uma curiosidade da matemática também, envolve a matemática essa curiosidade e esse estudo. Então, assim, nós vimos que a matemática, ela está muito presente nos esportes e eu espero ter ajudado, falando um pouquinho aqui do esporte, que é a minha área, porque quem conhece a matemática mesmo é a professora Michele. Até mais, pessoal. Tchau! Que interessante, não é, pessoal? Quem já pensou na odontologia, olha quanta matemática. Viram que legal que a doutora Carolina falou sobre a medida áurea? A gente pode conversar sobre isso nas outras aulas. O que vocês acharem interessante, que vocês viram no vídeo, vocês podem anotar, porque no final da aula eu vou passar um e-mail para vocês mandarem. Que curiosidade, o que vocês gostariam de aprender de matemática? Então, se alguma coisa chamou a atenção, manda para nós e a gente pode conversar na nossa próxima aula. Na dança, quem já pensou? No comércio a gente meio que já imagina, algumas coisas, mas o Cleiton falou de coisas bem diferentes ali, Não é só conta. Olha quanta coisa ele precisa ver, até o tempo, a distância do local, se vale a pena ir de moto ou de carro, para entrega. Então, tem uma série de questões aí. A previsão de estoque, quanto que vai comprar ou não. Então, vai além só do cálculo numérico, do somar, do fazer troco, do dividir. Tem outras coisas interessantes. E na dança, quem pensou que tinha matemática na dança? Eu vou fazer matemática porque eu não vou fazer dança porque eu não vou precisar ter matemática. Tem também o raciocínio lógico, como ela falou ali, a composição, a decomposição, prever o meu próximo passo, montar a minha coreografia, tudo isso envolve, não é só a contagem, Então tem bastante coisa em bastante áreas que envolve a matemática. Não é interessante? Então, guarde aí, se tiver alguma coisa desses profissionais que você viu, que você queira saber um pouquinho mais, manda que na próxima aula a gente pode conversar sobre isso, tá? Bom, se tem matemática em tantos espaços, em tantos lugares, em tantas áreas, de onde que ela veio? Quem que trouxe isso, Será que essa matemática aí, ela foi criada ou ela foi descoberta? Alguém foi lá e, nossa, olha aqui, achei, Ou alguém inventou, eu vou inventar um negócio para resolver uma situação. Essa pergunta, gente, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre ela, mas essa pergunta é uma pergunta que há anos vem intrigando muitos matemáticos, mas há muitos anos mesmo, desde o início aí da era do milênio, de muitos anos atrás ainda, antes de Cristo. Então, os matemáticos mais famosos, que tem os teoremas, como Pitágoras, eles sempre tinham dúvida, havia uma discussão entre eles, se a matemática foi descoberta ou foi criada, inventada pelas pessoas. E até hoje, isso ainda é uma dúvida entre os matemáticos mais contemporâneos, Então, por exemplo, o Pitágoras, o Euclides, ele dizia que
a matemática foi descoberta. Então, que a natureza, né, estava lá, e daí a manifestação física da natureza, das leis da matemática, era essa natureza. Então, a gente descobria a matemática na natureza. Euclides de Alexandria foi um matemático famoso, e até hoje a gente estuda a geometria dele, a geometria euclidiana. Ele escreveu 12 livros que tem vários tratados, axiomas, teoremas sobre a geometria. Então, ele é o pai da geometria, digamos assim, né? Claro que muitos matemáticos já vieram com outras teorias, mas ele ainda é uma base importante dos nossos estudos de geometria. E ele dizia que as leis da matemática eram uma manifestação física da própria natureza, então ela foi descoberta, tá? Mas o Aristóteles, ele já falava que ela foi inventada. Olha lá o que ele diz. Que os objetos matemáticos eram criados a partir dos objetos físicos, quando se abstraíam deles certas propriedades e se mantinham outras. Então, a gente inventa a partir de alguma coisa que a gente observa. A gente pega os objetos, inventa alguma coisa, resolve alguma situação, criando uma matemática para aquilo, tá? Então, aí já tem uma controvérsia bem grande, né, entre grandes pensadores. E o Pitágoras, quem já ouviu falar aí do Teorema de Pitágoras? Pitágoras é esse senhor aí. Ele falava que tudo era número. Para ele, o número era uma coisa sagrada, tudo era número, tudo era matemática. Os números governam o mundo, tudo é número. Então, ele dizia que tudo a gente podia resolver por meio dos números, né? E os seguidores deles, que eram chamados de pitagóricos, também, né? Então, ele dizia que a matemática foi descoberta, que os números estavam em tudo e a gente ia descobrindo isso, né? Que intrigante, né? Eu, particularmente, acho que é mais ou menos descoberta, mais ou menos criada, inventada, né? Porque a gente encontra alguns padrões na natureza e, a partir desses padrões, vai criando algumas coisas. E os matemáticos de hoje, os contemporâneos, os mais recentes, eles também ficam nessa indecisão, nessa diversidade de opiniões, né? Mas isso não influencia nada o estudo da matemática, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o John Bush, que é um matemático famoso e contemporâneo, que ele fala lá, ó, que quando você olha a flor, descobre a matemática, mas isso é natureza, e nós criamos a linguagem. Então, você descobre a matemática na natureza e você cria uma linguagem matemática para explicar aquilo ou para resolver alguma situação a partir daquilo. Então, ele mais ou menos pensa isso, né, que ela é descoberta e ela também é criada. Tá? O John Bush, ele é professor do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá bom? Então, é uma pessoa que estuda bastante matemática. Outra pessoa bem importante da matemática é o professor Marcelo Viana. Ele é diretor do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é aqui do Brasil. Então, o Marcelo Viana, desse instituto e das pesquisas do professor Marcelo Viana, saíram muitas contribuições para a matemática do mundo todo. Ele também é categórico em dizer que a matemática foi descoberta, tá? Que a gente descobriu ela na natureza. O senegalês Kadi War, ele fala que parte foi descoberta e parte foi inventada, que é mais ou menos o que o John Bush falou ali, né? E se a gente olhar um pouquinho, é mesmo isso, né? Os outros matemáticos também falam isso, por isso que é muito controverso. Tem horas que você fala sobre ela e parece que você descobriu. E tem horas que você fala sobre ela e parece que ela foi criada, inventada pelas pessoas, né? O Arthur Ávila, que foi o ganhador da medalha Fields em 2014, também brasileiro, aluno do INPA, ele fala que a matemática foi descoberta. Então, esse é um assunto ainda que vai dar tempo aí de discussão entre os matemáticos e matemáticas do mundo, tá? Só uma coisinha, medalha Fields, vocês já ouviram falar? Também é uma curiosidade que a gente pode ter em umas próximas aulas aí, ou sobre algum desses matemáticos contemporâneos e brasileiros, se vocês quiserem saber mais sobre eles, ou sobre o Pitágoras, ou qualquer outro que interesse vocês, manda curiosidade pra gente pesquisar. A medalha Fields é um prêmio importantíssimo, tá? Que um matemático ou matemática ganha quando ele consegue realizar uma grande contribuição para a matemática. O Arthur Ávila, ele ganhou esse prêmio, é como se fosse um prêmio Nobel, só que da matemática. E uma curiosidade desse prêmio é que você só pode receber ele antes dos 40 anos. Passou dos 40 anos, você não pode mais receber. Teve um matemático aí que resolveu um teorema muito importante, e ele estava com 41 anos, e ele acabou não recebendo o prêmio. Quiser saber mais sobre isso, fala aí, que depois a gente pode pesquisar, tá bom? Então, aí, uma coisa pra gente pensar. Você pode mandar para mim também no e-mail, se você acha que ela foi descoberta, inventada e por quê, e a gente pode discutir mais sobre isso. O que vocês acham? Tá? Bom, gente, se ela foi descoberta, se ela foi inventada, se ela está em todos os cantos,
Da onde que veio? Como é que começou tudo isso? Uma coisa que é bem interessante da gente saber é a história por onde foi passando e se desenvolvendo a matemática. Então a gente vai ver um vídeo curtinho que mostra um pouquinho desse andamento. Claro que existem muito mais outras coisas sobre a história da matemática para a gente descobrir. Esse é um resuminho para a gente entender um pouquinho como ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Vamos lá? A matemática, como a conhecemos hoje, não teve nenhum inventor específico, mas foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar objetos. Em 3100 a.C., no Egito, surgem os primórdios da álgebra, da geometria e da matemática aplicada para alguma finalidade. Na Índia, equações de segundo grau já eram feitas para completar construções em quadrados. Os chineses inventaram o tangram, uma espécie de quebra-cabeças usado para fazer contas e medições. Na Babilônia, surgem os primeiros sistemas de numeração de base, que ia até o número 60. No ano 500, a Índia cria um símbolo para o número 0, a partir da ideia da existência do nada. Em 1637, René Descartes ensina a transformar pontos, retas e círculos em equações numéricas. Em 1737, surge o número π como um número irracional. No século XVIII, surge a matemática estatística, criada na Alemanha. Com a Revolução Industrial, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo para o estudo de novos teoremas e invenções de todo tipo. A teoria da relatividade, criada por Albert Einstein no século XX, deu uma nova perspectiva sobre a compreensão do espaço, do tempo e até mesmo do ser humano. É possível dizer que, atualmente, estamos na idade de ouro da matemática. A história tem mostrado que aquilo que nos parece pura abstração, pura fantasia matemática, mais tarde se revela como um verdadeiro celeiro de aplicações práticas e soluções para a humanidade. Viram que legal? Muito interessante. Eu adoro a história da matemática. Tem um monte de coisa bacana. E estudando a história da matemática, a gente consegue entender uma porção de coisas, de conceitos que às vezes fica meio confuso na cabeça da gente. Então, história é uma coisa interessante de estudar também. Que tal você procurar aí alguma curiosidade que te chame a atenção e mandar pra gente pesquisar um pouquinho mais? Vamos lá, eu vou esperar você responder o e-mail, tá legal? Bom, se ela foi inventada, se ela foi descoberta, se ela teve toda essa trajetória na história, a gente precisa também saber um pouquinho dos dias de hoje, né? Como é que tá nos dias de hoje? Será que a matemática contribuiu para a gente entender e buscar soluções para a questão da pandemia? Será que a matemática, os cientistas, né, da matemática conseguiram contribuir com alguma coisa? Então, eu trouxe para vocês o professor Marcelo Viana, que é diretor do INPA, que nós falamos já dele, e ele vai falar um pouquinho sobre a importância que foi o trabalho da matemática nesse período pandêmico que nós estamos vivendo. Ele traz as contribuições que nós matemáticos, né, que os matemáticos do mundo fizeram para tentar conter e ajudar na contenção e na resolução da pandemia. Então vamos olhar um pouquinho, vamos prestar bastante atenção, que se você tiver curiosidade sobre esse vídeo também, você pode mandar para a gente estudar mais, tá? Vamos lá? A pandemia é uma tragédia e estamos todos torcendo para ela acabar logo e a vacina vir, enfim, o assunto, a crise sanitária ser resolvida, mas ao mesmo tempo ela foi também uma oportunidade para colocar perante a sociedade de maneira muito clara a importância da ciência. Uma hora dessas, todos nós corremos para o conhecimento, para a pesquisa, para a ciência, para encontrar soluções. E durante bastante tempo, a única ferramenta que nós e as autoridades dispuseram foi a matemática, com a sua modelagem da progressão da pandemia. Houve muitas críticas, nós matemáticos estamos habituados a ser ignorados. Dessa vez tivemos que nos habituar a apanhar porrada também, porque nem sempre as conclusões
agradavam a quem tinha que usar as projeções, mas a verdade é que foi a matemática que mostrou a importância de achatar a curva, o conceito de crescimento exponencial, que é um conceito extremamente difícil para a pessoa leiga incorporar. Nós não temos um cérebro feito para pensar em termos de crescimento exponencial. Enfim, toda a informação, a formatação da informação para ser comunicada à sociedade, a ideia de média móvel, enfim, uma série de ideias vindas da matemática que, como você falou, estavam fora do conhecimento do grande público e que de repente se tornaram parte da nossa linguagem do dia a dia. Pois é, né, pessoal? E pior que os matemáticos estavam certos. Né? O crescimento realmente foi exponencial. Esse crescimento exponencial que o professor falou ali, que é difícil da gente tentar entender, porque ele é muito grande, muito rápido, né? E foi isso que aconteceu. Para a gente tentar entender um pouquinho melhor, eu trouxe alguns exemplos bem simples para a gente fazer, e entendendo o que foi acontecendo que teve esse crescimento alarmante aí da pandemia, tá? Então, prestem atenção no que nós vamos ver agora, tá? Porque a gente vai entendendo um pouquinho o que é esse crescimento exponencial. Claro que com um exemplo mais simples, tá? Porque exponencial vem de expoente, vem de potência, vem de multiplicação, então a gente tem que entender um pouquinho o menor para compreender como que foi essa expansão, tá? Bom, a gente ouviu algumas questões bem comuns aí nessa época de pandemia, né? A gente ouviu isso no jornal, ouviu das pessoas, frases como essa: probabilidade de contaminação, número máximo de infectados, previsão de ocupação de leitos, distanciamento social, achatamento de curva. O professor Marcelo falou no vídeo lá, né? Achatamento de curva. O que é essa curva que a gente quer achatar? Né? O que significa achatar essa curva? O que significa essa probabilidade de contaminação? Então, nós vamos ver um pouquinho agora para tentar entender a previsão que foi feita pelos matemáticos, né? E que, infelizmente, eles estavam certos, nós estamos vendo aí em um ano de pandemia, tá? Então, eu vou começar com um exemplo bem simples de um gráfico para vocês entenderem, tá? Presta atenção aí na tela, olha bem o que está aparecendo, tá? Então, nós temos lá, no eixo vertical, o número de infectados. No eixo horizontal, nós temos o tempo desde o primeiro dia do primeiro caso, tá? Isso é um exemplo, pessoal. Bom, aí nós temos uma linha tracejada ali no meio, que é o limite de vagas nos hospitais, tá? Isso daí é muito importante a gente prestar atenção. Então, até aquela linha é o tanto de vagas que tem nos hospitais. Se passar daquela linha, não tem mais vagas nos hospitais, né? Que é esse topo aí, esse alto dessa curva. Tá vendo que ela tá alta? Olha aí na tela, ela tá alta, né? Então, sem quarentena, sem os cuidados, sem nenhuma prevenção, né? Sem vacina, sem nada. A gente tem essa curva subindo e passando cada vez mais daquela linha que falava do número de leitos que nós teríamos no hospital. Então, o que a gente precisa fazer? Achatar essa curva, amassar ela, como se a gente colocasse a mão em cima, lá no topo, e amassasse. E como que isso acontece? Para a gente fazer essa curva descer e sair desse topo que está aí. A gente tem que evitar sair, se for possível, né? Sempre que sair, usar máscara, manter distanciamento, cuidar com a higiene das mãos, lavar álcool em gel o tempo todo, não colocar a mão na boca, no olho, no ouvido, em lugar nenhum, tomar muito cuidado, tá? Porque a gente precisa achatar que se alguém ficar doente, tenha vaga para essa pessoa no hospital, porque esse é o grande problema. Se não tiver vaga, a pessoa não tem como ir para o hospital para colocar o tubo de oxigênio, tudo aquilo que é necessário quando a pessoa está muito afetada pela Covid. Então, por isso é importante achatar essa curva. Então, quando os matemáticos, os cientistas falam, vamos achatar essa curva, vamos achatar, é isso. São os cuidados e prevenções que nós precisamos fazer para que a gente não passe número de doentes do número de vagas. Aconteceu isso? Já não aconteceu? Nós tivemos uma fase de bandeira vermelha, de lockdown no Paraná todo, né, e em outros estados também, em outros países. Por quê? Porque não tinha vaga nos hospitais para as pessoas que estavam muito doentes. E daí pode-se acontecer mais mortes, infelizmente. Por isso, esse cuidado é muito importante, tá? E isso veio de um estudo da comunidade científica, de matemática, que fez uma observação de como os casos estavam crescendo, e a partir dessa observação eles fazem um gráfico, e desse gráfico pode fazer uma
projeção para saber como vai acontecer, porque matemática analisa padrões, elas observam que existe uma repetição e a partir daí dá para saber o que vai acontecer, né? Prever, fazer uma previsão dos próximos passos aí do que vai acontecer. Vamos observar esse exemplo aqui mais simples, tá? Então ali a gente tem um gráfico, de novo, olhem na tela, eixo vertical, número de infectados, eixo horizontal, tempo desde o primeiro caso, do primeiro dia. Então, vejam lá, no primeiro dia, tá, eu tinha um infectado. E aí é um exemplo, tá, pessoal? Não quer dizer que foi dessa forma. No primeiro dia, eu tinha um caso. No terceiro dia, essa uma pessoa infectou outra. Então, no terceiro dia, eu já ia ter 2 pessoas infectadas. No sexto dia, essas 2 pessoas infectaram mais 2. Então, eu já vou ter 4 pessoas infectadas. No nono dia, essas 4 pessoas, cada uma delas infectou mais uma. Isso a gente supondo que cada uma só vai infectar mais uma, né? Então, eu já tinha 8 pessoas infectadas no nono dia, tá? Puxa, parece pouco, né? Parece muito pouco, mas a gente pode perceber que existe um padrão. Observem ali, vocês conseguem enxergar que existe um padrão, que o crescimento, a quantidade de pessoas vai dobrando, tá? Vamos tentar observar isso de um jeito diferente, não no gráfico, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que os matemáticos acabam observando o que está acontecendo para saber o que vai acontecer depois. No primeiro dia, a gente viu ali uma pessoa infectada, certo? No terceiro dia, essa uma pessoa infectou mais uma pessoa. Então, aí eu já tenho 2 pessoas infectadas, observem na tela. No sexto dia, essas 2 pessoas vão lá e infectam outras 2. Quantas pessoas vocês estão vendo infectadas aí? 4. Então, aí eu já vou ter 4 pessoas infectadas no terceiro dia. No sexto dia, aliás. No nono dia, essas 4 pessoas infectam cada uma mais uma pessoa. Então, aí eu tenho 4 pessoas mais 4. Fiquei com 8 pessoas infectadas. Bastante gente para o nono dia, tá? Agora, no 12º dia, pessoal, vocês observaram o padrão? Então, eu quero que vocês pensem aí e me digam quantas pessoas estarão infectadas no 12º dia. A gente já volta. E aí, pessoal, calcularam observando o padrão? Me diga aí o que vocês encontraram. Então, eu tinha 8 pessoas. Se cada uma delas infectar mais uma pessoa, eu vou dobrar a quantidade, né? Então, no 12º dia, eu tenho aquelas 8 pessoas, mais 8 que foram infectadas, e eu vou ter 16 pessoas contaminadas. É muita gente pro 12º dia, né? Olha lá, uma, depois 2 pessoas, depois 4, 8, 12, 16, e eu tenho que no 12º dia eu tenho 16 pessoas contaminadas. Parece pouco 16 pessoas, mas e se a gente analisar isso daí no período de um mês? Tá? Vamos observar a tabela, olha só, primeiro dia 1, terceiro dia 2, sexto dia 4, nono dia 8, vocês percebem que vai dobrando conforme vai passando o tempo? 12º dia, como vocês encontraram aí, 16, 15º, 32, 18º, 64, 21º, 128 pessoas contaminadas, 24º dia, 256 pessoas contaminadas, 27º dia, 512 pessoas contaminadas. Quantas pessoas vão estar contaminadas quando der 30 dias? Um mesinho só, rapidinho. Quantas pessoas? Me diz aí, a gente já volta.
preocupante, né? Tão preocupante que nós vimos como ficou a situação em um ano de pandemia, né? Então, isso era uma previsão, assim, bem de exemplo, né? Não foi exatamente assim a cadeia de contaminação, mas a gente viu que nós chegamos num ponto em que nós temos lá, até o dia 19, do site do Ministério da Saúde, 13.933.695 casos de pessoas contaminadas, tá? Então, continuem fazendo o que vocês precisam fazer, tá, pessoal? Cuida, usa máscara, se puder, fique em casa, para que a gente consiga achatar essa curva. E agora, gente, curiosidades, o que você quer saber? Manda para mim nesse e-mail, oficinasdointegral@gmail.com. Eu vou esperar a tua resposta para a gente poder pesquisar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!